Olá, eu vim aqui gravar mais um vídeo para vocês sobre a restauração de casamentos. E eu vim tentar responder uma pergunta que muita gente faz. Aonde que eu estou errando? Por que meu casamento ainda não foi restaurado? O que está acontecendo? Eu fiz uma colinha aqui, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha na colinha para não esquecer de nenhum detalhe. E eu citei aqui os 7 maiores erros que a maioria das pessoas cometem quando estão no deserto. Eu cometi esses erros. E eu quero passar um pouquinho do que eu aprendi do meu deserto para vocês. Eu passei por 3 desertos e cada deserto é um diferente do outro. Cada deserto é uma forma diferente de se lidar. Então, respondendo a pergunta por que seu casamento ainda não foi restaurado. Na verdade, não existe uma receita para restauração de casamento. Não existe uma estratégia para que isso aconteça. Mas existem erros que cometemos e através desses erros nossos casamentos acabam não sendo restaurados. Porém, os caminhos que eu segui é o mesmo que você vai seguir. Mas não vai ser tudo igual para todo mundo. Vai acontecer de formas diferentes. Vai acontecer de maneiras diferentes. Mas o caminho do deserto é o mesmo para todos. A primeira decisão que você tem que tomar, que você tem que realmente decidir, se realmente você quer, que você deseja a restauração do seu casamento. É a primeira decisão. Porque a partir do momento que você decidir isso, que você quer a restauração do seu casamento, você está firmando uma batalha. Você estará numa batalha espiritual. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se você quer realmente decidir restaurar seu casamento. Por que eu falo que você tem que decidir? Porque muita gente fala que quer o casamento restaurado, mas não quer pagar o preço. Aí você me pergunta, como assim pagar o preço? Não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer fazer campanha, não quer ver um filme para edificar a fé e aprender a batalhar. Tem muitos filmes que ensinam isso. Não quer fazer o que Deus manda. Não quer ter uma intimidade com Deus. Não quer jejuar. E muito menos quer perdoar. Diz que está lutando pelo casamento, mas o zap está ali cheio de contatinho. Diz que está lutando pelo casamento, mas está conversando com outra pessoa, já está saindo com outra pessoa. Muitas pessoas ficam cheio de mimimi. Muitas pessoas ficam ali cheio de mimimi, se vitimizando no deserto, dando uma de vítima, pedindo por muitas vezes que as pessoas orem por elas. A gente deve orar pelas pessoas, mas o deserto é seu. É você que deve orar. E tem muita gente que pede para orar. Ora por mim. Mas a pessoa mesmo não tem coragem de dobrar o seu joelho e orar para Deus. Com essas e outras atitudes que eu irei falar, o seu casamento não será restaurado.
se você continuar com essas atitudes que eu vou falar agora. Você tem que esquecer tudo o que aconteceu. É o segundo passo. O primeiro foi a decisão. O segundo passo, você tem que esquecer tudo o que aconteceu. Tem que perdoar tanto o seu cônjuge e perdoar a si mesmo. Porque você também é. Você também comete pecados. E o primeiro passo, quando você entra no deserto, que muita gente não faz esse primeiro passo, é fazer uma autoanálise. É fazer uma autoanálise. Analisar o porquê tudo aconteceu. Analisar por que você entrou no deserto. Por que o seu casamento foi destruído. Analisar por que o seu marido ou sua esposa foi embora. Analisar como que você era no seu lar. Como você tratava o seu cônjuge. Quais foram as brechas que você deixou aberta para o inimigo entrar. O inimigo agir. A melhor coisa que você tem que fazer é pegar um caderno e faz uma lista de tudo de que você fez e o que você não fez para salvar o seu casamento. Busque a sua mudança primeiro. Esqueça seu cônjuge. Esqueça se é ele que está no pecado, se é ele que errou, se é ele que saiu dentro de casa, se é ele que era o ruim da história. Esquece isso tudo. Busque a sua mudança. A partir do momento que você mudar, tudo em sua volta vai mudar também. E deixa Deus cuidar do seu cônjuge. É ele que deve cuidar, não você. É Deus que vai tratar do seu cônjuge. E não adianta falar com o seu cônjuge que ele errou. Você tem que analisar o que você fez ou deixou de fazer para o seu casamento não acabar, para isso não acontecer. Aí você me pergunta, mas por que sou eu que tenho que pagar o preço se foi o meu cônjuge que errou? Eu te respondo, é porque é você que está no deserto. É você que Deus escolheu para ter intimidade com Ele. Foi a você que Deus escolheu para conhecer a palavra dele, para conhecer o impossível dele, para conhecer o poder que ele tem, para edificar a sua fé. Foi você que Deus escolheu. Esse é um primeiro erro. As pessoas não analisam o que elas fizeram ou deixaram de fazer o casamento acabar. O segundo erro que as pessoas cometem, são as estratégias. Primeiro erro, você coloca o teu cônjuge no altar. Você ora somente pela restauração, você vive somente pela restauração. Esse é o segundo erro. Você tem que tirar o seu foco do seu cônjuge. Primeiro você tem que amar você. Você tem que amar você primeiro. Tira o foco do seu cônjuge e coloca Deus no altar. Entrega tudo para Deus. Tudo. Tudo. A sua vida, a sua casa, tudo que você puder, entrega na mão de Deus. Por mais que esteja doendo, por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja com saudade, você precisa de Deus. Você sozinho, você não vai conseguir restaurar seu casamento.
Somente Deus pode e vai restaurar seu casamento. Somente Ele. Mesmo que a separação te doa. Mesmo que aconteceu essa separação, você tem que colocar na sua cabeça que você tem uma vida. E a sua vida continua. E você tem que cuidar dessa vida. Você tem que cuidar dessa vida. E não adianta você ficar vivendo, correndo atrás do seu cônjuge, se humilhando. Você não vai conseguir trazer ele de volta. Às vezes, por muitas vezes, você vai conseguir afastar o seu cônjuge de você. A partir do momento que você é curado, que você é transformado, tudo em sua volta é curado e transformado. Então, deixa Deus trabalhar. Não tenta fazer o trabalho de Deus. Não tenta. O terceiro erro, né, falamos 2 já, são lamentações. Eu costumo dizer que, para mim, é um dos piores erros. Porque quanto mais você murmura e lamenta, mais você vai ficando no deserto. Tem a passagem da Bíblia, do povo que ficou 40 anos no deserto por causa de murmurações. Não adianta você ficar se lamentando. Não adianta você ficar se lamentando, murmurando. Quanto mais tempo ficar murmurando, lamentando, mais tempo vai ficar no deserto. Quanto mais você se lamentar com as pessoas, mais atrasará a sua restauração. Para com isso agora. Para de ficar falando com o vizinho, com a vizinha, com o homem da esquina, com sua mãe, com seu pai, com seu tio, tia avó, com um cachorrinho. Para. Aí depois você vem me falando assim: ah, fulano e ciclano falou para eu desistir. Ah, fulano e ciclano falou para eu ser feliz, procurar outra pessoa. Mas você mesmo deu a brecha para as pessoas falarem isso, por causa das suas lamentações. Não vai adiantar nada ficar falando com as pessoas. Não vai adiantar. Seu casamento não vai ser restaurado. Algumas poderá até te ajudar em orações, mas é você que tem que buscar. Se você quer desabafar, pegue teu caderno de oração, faça um caderno de oração, escreva tudo nele. Você quer desabafar? Vai pro teu quarto, conversa com o Papai do Céu. Pede para Deus uma companheira, um companheiro de oração. Se você é mulher, pede para Deus uma companheira de oração. Se você é homem, pede para Deus um companheiro de oração, para vocês juntos estarem nessa batalha. Por que eu falo que se você é mulher, procurar uma companheira de oração? Porque o diabo age, o inimigo aí está rondando. Se você fazer um companheiro de oração, você que é mulher, o diabo pode colocar malícia na mente de vocês. Então feche as brechas. Procure um grupo de restauração. Tem muitos. Procure um grupo bom de restauração. Por que eu falo procurar um grupo bom de restauração? Um grupo que realmente te ensine a lidar com as fases desertas. Porque as fases são complicadas. E você que nunca passou pelo deserto, às vezes você fica ali porque você não sabe como dar o próximo passo. E principalmente, ganhe essa guerra calada. É você e Deus. Ganhe essa guerra calada, isso é bíblico. Então, em vez de ficar se lamentando, murmurando, vai buscar a sua restauração. Vai ver como que são as fases desertas.
Vai ver como que é para sair desse deserto. E se Deus te colocou no deserto, é porque Ele quer que você tenha uma intimidade com Ele. Você foi escolhido para ver o impossível. Você foi escolhido para ver o impossível. O quarto erro que faz as pessoas ficarem mais no deserto também, mais tempo no deserto, são situações e circunstâncias. É um erro assim que eu cometi muito e que faz a gente ficar muito tempo no deserto. Para de ficar olhando as situações, as circunstâncias. A partir do momento que você está olhando a situação, que você está olhando as circunstâncias, é porque você não entregou o teu caminho para Deus. É porque você não está confiando que Deus pode e vai restaurar seu casamento. Não adianta orar horas e horas, jejuar horas e horas, e daqui 5 minutos falar assim: você passou aí 2 horas orando, aí terminou a oração, passa 5 minutos, você fala assim: mas será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus me escutou? Você está duvidando da sua fé, da sua oração, você está duvidando de Deus. Você orou, você entregou, descansa. Eu sei que não é fácil. Eu passei por 3 desertos. Deus é sim ou é não, não tem dúvidas nele. E palavras têm poder. Profetiza na sua vida. Profetiza na vida do teu marido. Profetiza a restauração do teu casamento. A partir de hoje, use as palavras. As palavras têm poder. Use a positividade, a tua fé. Seja como Jó, seja como Abraão. Jó, todo mundo conhece a história de Jó. Perdeu tudo, mas manteve a fé. Abraão foi o pai da fé. Apesar das situações e das circunstâncias. Não seja igual Tomé. Tomé só acreditava se pudesse olhar, ver. Não seja Tomé. Acredite no impossível. Acredite que vai acontecer. Aí muitos falam assim: ah, mas eu não tenho sinal. Ah, mas eu não estou vendo nada. Você não precisa ver. Você precisa acreditar. Enquanto você estiver olhando as situações, as circunstâncias, ser um Tomé, o seu casamento não vai ser restaurado. Me desculpe falar isso, mas seu casamento não vai ser restaurado. Coloque na sua cabeça, você travou uma batalha. Você travou uma batalha espiritual. E você acredita mesmo que o inimigo, que o diabo não vai agir? Ah, não, ela travou uma batalha ali. Ah, então tá bom. Deixar ela em paz. Não, o diabo, o inimigo, ele vai agir. Ele vai atacar você. Você tem que estar preparado com a armadura de Deus. Então não olhe as circunstâncias. Que por muitas vezes o diabo arma uma situação, circunstância, para a tua fé ficar abalada. Não olhe o que seu cônjuge está fazendo. Já vi pessoas, até mesmo eu, no começo do meu deserto, terminava de orar e saía ali na rua e via meu marido aprontando. E falava: Deus, eu clamei tanto, Senhor, eu orei tanto. E ele está ali, na vida, feliz, se prostituindo, bebendo, usando droga. Quer dizer, cadê minha fé? Isso, meus irmãos, é não acreditar em Deus.
Isso é não confiar. Isso é não acreditar que Deus é capaz. Deus usa certas situações para restaurar você, o seu marido e o seu casamento. Às vezes vemos uma situação que nos deixa tão triste, mas talvez Deus está usando aquela situação para restaurar o teu marido, para restaurar o seu casamento. Deus, no meu deserto, Ele permitiu que meu marido levasse uma facada. 2, na verdade. 2 facadas. Ele ficou internado 7 dias no hospital, entre a vida e a morte. E assim, nessa situação, a gente ia gritar e clamar, por quê? Por quê? A gente não tem que perguntar o porquê para Deus, mas sim o para quê. E vocês acreditam, meu irmão, que através dessa facada que ele levou, o meu casamento foi restaurado. O meu casamento começou a ser restaurado, que depois tem a pós-restauração. Então não olhe as situações, não murmure sobre elas. Nem pergunte o porquê. Em vez de olhar para as situações, às vezes nos machuca certas coisas. Vai adorar o Senhor, vai orar, vai cuidar da sua vida. E alegra-se no deserto. Alegra-te no Senhor. A passagem na Bíblia fala que devemos nos alegrar no Senhor. Se a gente tem que se alegrar no Senhor, para que se vitimizar, chorar, ficar triste? Eu sei que dói, mas a palavra fala, alegra-te no Senhor. O 5º erro que a gente comete no deserto, que atrasa a sua saída do deserto, são humilhações. Humilhações. Para de correr atrás do seu cônjuge. Para de ligar para ele. Para de ir atrás dele. Para com isso agora. Agora. Para de brigar. Para de ligar. Isso não vai adiantar nada. Às vezes, vai afastar mais e mais o seu cônjuge de você. Às vezes, você vai escutar palavras que vão te humilhar muito, vai machucar. E a sua fé vai ficar abalada. Você vai ficar fraquejado no deserto. Não coloque a força dos seus braços para a restauração do seu casamento andar mais rápido. Deixa Deus trabalhar. Você só vai se machucar ainda atrás do seu cônjuge. Você só vai se machucar mais ainda. E você não vai conseguir curar suas feridas. Você não vai conseguir perdoar. Você só vai estar aumentando as suas mágoas. Aplique o deixa aí. Eu sei que dói muito. Eu sei que a saudade aperta. Mas você tem que se valorizar. Quando o seu cônjuge te procurar, trate bem. Fale somente o necessário. E se por acaso, por algum motivo, seu cônjuge tentar começar uma briga, uma discussão, ou tentar começar a te humilhar, finge que você tem um copo d'água do lado, bota água na boca e fica calada. Fica calado. Ganha essa guerra calado. Lembre-se, você tem que se lembrar sempre que a sua batalha não é contra o seu cônjuge, é contra o inimigo. Então coloca água na boca e fica calada. Ora em pensamento, mas não entra no meio das brigas. Se seu cônjuge tem uma amante,
Não aceite. Isso é para você, mulher. Se seu cônjuge tem uma amante, não aceite ele te procurar para sexo. Não aceite isso. Porque você vai estar acostumando o teu marido e adaptando a ele ter duas mulheres. Não aceite isso. Não aceite dividir o que é seu. O teu marido é teu. É teu. Não acostume ele nessa situação. Que ele pode ter duas mulheres. Você tem que se posicionar em Deus. Você não precisa falar nada com seu cônjuge. Se preserve. Para de querer saber da vida dele. Para de querer saber notícias. Se alguém chegar perto de você querendo falar alguma coisa, fala para a pessoa que não quer saber. Sai das redes sociais dele. Deixa Deus tratar dele. Deixa Deus cuidar dele. Porque se você indo atrás dele ou dela, você fazendo tudo ao contrário, tentando agir com a força dos teus braços, você vai estar procurando as suas próprias humilhações. E ninguém gosta de ser humilhado. Comece a praticar o deixar ir, para você ter evolução da sua fé, para você ser curado. Não adianta você forçar o teu cônjuge a voltar para casa e você não está curada. Porque na primeira briga com teu marido ou com a tua esposa, você vai jogar tudo na cara. As feridas vão estar abertas ainda. E qualquer coisinha aquilo vai doer. Então você tem que cicatrizar todas as feridas, se auto-perdoar, perdoar o seu marido, a sua sogra, depende do motivo que houve a separação. Para quando seu cônjuge voltar, você está firme e forte. É o sexto erro. Mudanças. Para de olhar os erros do seu marido. Para de olhar os erros da sua esposa. É você que tem que mudar. Não lute, não fique orando para o seu marido mudar. Você tem que se autotransformar. Você tem que ser um vaso novo na mão de Deus. A partir do momento que você se transforma, o seu cônjuge vai reparar que você está mudando. E ele vai querer mudar também. Tem até um filme, Prova de Fogo, que a esposa do sargento chega no quartel e fala que ele tinha mudado. Que o que tinha que acontecido com ele, ela queria que acontecesse com ela também. O que ele fez? Ele não foi. Ele deixou Deus trabalhar. E assim é a gente também. Então, assim, você tem que deixar de ser rixosa, briguenta. Ninguém gosta de ficar do lado de uma pessoa implicante, brigona. Fica parecendo aquelas goteiras, né, na pia, aquela goteira. Tic, tic, tic. Incomoda. Não seja uma goteira na vida de ninguém. Não seja essa goteira na vida de ninguém. O casamento em si, quando você se casa, ele não vem com manual de instrução. Você tem que pensar assim: são duas pessoas que foram criadas diferente, são duas pessoas que vieram de raízes, com preceitos diferentes, costumes diferentes. Então, em vez de você estar brigando com o teu marido, com a tua esposa, por causa de uma coisa tosca, uma toalha que ficou em cima da cama, resolva. Em vez de ficar brigando com ele, vamos sentar e discutir a solução dos problemas. Você tem que pensar nisso. Você foi criado de uma forma e seu marido de outra, sua esposa de outra.
Tem que ter diálogo. Tem uma frase assim, de uma história que eu escutei há muito tempo atrás. Entre brigar e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Então faça a sua parte, que com certeza Deus fará dele. Tudo na Bíblia, quando Deus faz um milagre, as outras pessoas tiveram que fazer a sua parte. Quando Deus ressuscitou Lázaro, ele pediu o quê? Para tirassem a pedra. Alguém teve que tirar a pedra para ele fazer o milagre. Quando Marta foi chamar Jesus, falar que Lázaro estava doente, ele demorou 3 dias. Por quê? Ele não queria somente curar Lázaro. Ele queria ressuscitar Lázaro. Mas a Marta fez a parte dela, de chamar Jesus. Então, talvez Deus também não quer só te curar. Ele quer ressuscitar você. Não adianta fazer tudo que a gente fala que você tem que fazer e depois cometer todos esses erros. Esses erros que eu citei, tem outros erros, mas eu acho que esses que prendem mais a pessoa no deserto são cometer esses erros. Então busque conhecimento, busque a palavra, vê filmes para edificar sua fé, ore, jejue. Larga a mão de preguiça, velho. Larga a mão de preguiça, de mimimi, de blá blá blá, de se vitimizar no deserto, ficar choramingando. Você só está retardando a restauração do seu casamento. Algo que eu aprendi no deserto foi que muitos não concordam comigo, mas eu aprendi isso no deserto. Que quem escolhe o tempo que você fica no deserto é você mesmo. Eu aprendi isso. É você que escolhe o tempo que você fica no deserto. A partir do momento que você comete todos esses erros e continua cometendo e não se posiciona em Deus, você vai ficar lá. A partir do momento que você se posiciona, deixa de errar e coloca Deus em primeiro lugar, Deus, e não ter vergonha de Deus. Gente, colocar Deus em primeiro lugar também não é ter vergonha. Não é negar a Deus. Não é ter vergonha de falar dele, não. Porque a partir do momento que você tem vergonha dele, nega ele, ele também nega Jesus, ele também leva isso ao Pai. Ele renega você também ao Pai. Eu tenho um grupo de restauração que eu dei uma missão para esses 2 grupos. Para as pessoas, assim que acordarem, e as 3 primeiras pessoas que elas vissem na frente, falassem do amor de Deus. Falassem uma simples frase: Deus te ama e pode restaurar todos os seus problemas. Pronto, e saísse. De 270 pessoas, só 50 conseguiram fazer. As outras ficaram com vergonha. Se você tem vergonha de Deus, Deus terá vergonha de você. Se você renega a Jesus, Ele renega você ao Pai. Então, aquelas 50 pessoas que tiveram coragem de falar, Deus tem a solução dos seus problemas. Elas colocaram Deus em primeiro lugar na vida delas. Elas colocaram. E não tem vergonha de ser filha. Não tem vergonha de falar do amor de Deus, do que Ele é capaz de fazer por você. Tem muita gente que critica os macumbeiros, os espíritas. Mas uma coisa que eu tenho que admitir é a fé que eles têm. Por que eu falo isso? Se for preciso eles ir numa encruzilhada à meia-noite
colocar ali uma oferenda para o que eles acreditam, eles vão. Eles não medem esforço para praticar a fé deles. Mas tem certas pessoas, alguns vocês dizem até cristãos, que se precisar orar 15 minutos ajoelhado, ele já está reclamando que o joelho está doendo. Se for preciso assistir um filme para edificar a sua fé, já fala que não teve tempo, que depois vai ver. Mas quer receber a graça, mas quer receber a bênção. Não é certo isso? Então eu falo, o deserto é seu. O deserto que você está passando é seu. Eu posso te ajudar em oração, eu posso te ajudar em campanha, eu posso te ajudar falando as palavras para edificar sua fé, fazendo vídeos, mas o deserto é seu. É você que decide se vai ficar nele ou não. É você que decide se posicionar ou não para sair dele. É você que decide se vai continuar cometendo esses erros que eu te falei, esses 7 erros que eu te falei. É você que decide se vai ficar 40 anos murmurando no deserto ou vai sair agora. Agora. Tem um canal, no canal do Guapo, ele fala assim, é no de repente que o milagre acontece. É no de repente, quando você menos espera. José, né? Príncipe do Egito, José. Ele foi vendido, ele foi espancado, ele foi preso, ele foi condenado, ele foi traído, né? Mas ele fez o quê? Ele manteve a fé. E tem algumas pessoas que querem seu casamento restaurado. Tem algumas pessoas que querem seu casamento restaurado, mas se vê seu cônjuge só mudando a foto do perfil com a OM ou OH, ou vê ele sorrindo no barzinho da esquina, já fala assim, Deus não me escuta, quero desistir, eu não aguento mais, Deus não me ouve, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. José passou por tudo isso e manteve a fé. Tem irmãos, tem cristãos, se cortar o dedo, Deus não está me escutando, vou renegar a Deus que ele não me escuta, vou voltar para o mundo. Seja José, mantenha a tua fé. Se vocês continuarem assim, sem posicionamento, com vergonha de Deus, cometendo esses 7 erros, seu casamento não vai ser restaurado. O seu casamento não vai ser restaurado. Eu vou falar o 7º erro agora. Desculpa. Eu vou falar situações que o seu casamento não vai ser restaurado. Deus. Essa é uma situação, vou falar umas situações que você pode orar, você pode clamar, jejuar, mas o seu casamento não vai ser restaurado. Deus não forma uma família destruindo outra. Se você conheceu um homem ou uma mulher que vem de um casamento, ou ele está num casamento, você pode orar, você pode clamar, a pessoa pode até se separar, morar um tempo com você, mas você não vai ser feliz. Deus não forma uma família destruindo outra. Se você é amante e está escutando esse vídeo agora, não ore para aquela família se separar. Se coloque-se no lugar deles. Ore para Deus te dar um homem, uma mulher solteira que te faça feliz, que prospere junto com você.
você verá a glória de Deus nisso. Se você só mora junto e quer lutar pelo teu casamento, lute. Deus restaura o namoro, Deus restaura o noivado, Deus restaura a união estável. Mas faça um voto com Deus. Quando teu marido, quando tua esposa voltar, você já só mora junto, peça para Deus a quebrantar o coração do seu cônjuge para vocês casarem. Para apresentar o teu casamento a Deus, para Deus abençoar. Ore para isso. Muita gente tem essa dúvida. Mas eu só moro junto, ele restaura? Restaura. Se você quiser pagar o preço, se posicionar e não ter vergonha de Deus, ele restaura. Mas se o seu marido é seu mesmo, tá? Então, se corrija. Se posicione na presença de Deus, para que o seu casamento seja restaurado. E lembre-se sempre, Deus dá e Deus toma. Tudo que você prometer a Deus, todo voto que você fizer para Deus, para o seu casamento ser restaurado, cumpre. Porque eu falo de coração, se você não cumprir, você vai entrar no deserto novamente. E cada deserto que você entrar vai ser pior do que o outro. Então não faça promessas de tolos, mas se fizer, cumpra. E quando o seu casamento for restaurado, não abandone Deus. Continue colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque se você tirar Deus do seu casamento, você volta para o deserto. Não abandone Deus, hora nenhuma. E não busque a Deus somente pelo que Ele faz, não. Não busque a Deus só para Deus restaurar o seu casamento, não. E depois que restaurou, largou ele de lá, não. Busca a Deus pelo que Ele é. Porque Ele é teu Pai. Porque é Ele que te acorda toda manhã. Ele que te faz dormir em paz. É Ele que te dá o pão de cada dia. É Ele que te deu a vida. Aprenda a amar. Ame a Deus sobre todas as coisas. A partir do momento que você se posicionar e parar de cometer esses 7 erros que eu falei e amar a Deus sobre todas as coisas, o seu casamento vai ser restaurado. Você toma posse dessa palavra? Profetiza sobre o seu casamento. Profetiza sobre a sua vida. A partir de hoje, fale palavras positivas. Creia que você verá a glória de Deus. Você verá o sobrenatural de Deus. Você verá o impossível de Deus. Deus pode tudo. Basta você fazer a sua parte. Eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Quem quiser entrar em contato comigo, vai estar na descrição aí abaixo o telefone. Quem quiser fazer parte do grupo de restauração, será muito bem-vindo. O nosso grupo, ele ensina como você deve agir em cada passo do deserto. Ele te ensina, que muita gente entra no deserto e vão falando nos grupos assim, não, creia, tenha fé. Mas você está tão angustiado, com tanta dor, como você vai crer? Então a gente ensina você a crer. A gente ensina você a curar essa dor. A gente ensina como fazer o acontecer. Não é somente chegar e falar, creia, Deus vai restaurar seu casamento. Ah, deixa aí. Muita gente não sabe nem o que é o deixa aí. Muita gente não sabe nem o que é caderno de oração. Muita gente não sabe nem o que é jejuar. Então a gente ensina como jejuar, o caderno de oração, como se deve se comportar. A gente constrói a casa. Te ensina a construir. Só que a gente vem do começo, a gente te ensina a fazer a massa, o cimento, né, o traço, para você poder botar o tijolinho ali. Porque não adianta eu falar para você, vamos construir a tua casa, e você tá ali, como? Eu não sei nem fazer um traço. Então a gente vai te ensinar para você
edificar a sua casa. E lembre-se, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Beleza? Espero que eu tenha ajudado. Deixa seu joinha aí, compartilha nas suas redes sociais, que talvez tenham outras pessoas, outras mulheres, outros homens precisando de uma palavra de Deus, de aprender o que é o deserto. Deixe seus comentários, eu vou respondendo assim que for possível, eu vou respondendo todos, tá bom? Fique na paz de Cristo, Jesus ama muito vocês e Deus tem a solução do seu problema. Fica na paz.